Olá, que bom poder estar gravando e compartilhar esse vídeo com você. E através desse vídeo eu quero deixar registrado a leitura do capítulo 41 de Gênesis, isso mesmo, leitura do capítulo 41 de Gênesis. Eu sou o pastor Geraldo Magela e eu quero convidar você, junto eu e você, podemos compartilhar a palavra do Senhor, fazendo com que ela chegue até os confins da terra. Basta você dar um like aí, se inscrever no meu canal, e aí nós vamos proclamar o Evangelho, né? Fazendo com que chegue àquelas pessoas também que têm dificuldade de ler. Esse é um propósito que Deus colocou no meu coração, de gravar aí a palavra de Deus audivelmente, amém? Vamos de leitura da palavra? Gênesis 41, diz assim: 2 anos se passaram. Um dia o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou. Versículo 5. Mas tornou a dormir e teve outro sonho. Dessa vez ele viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou. Tinha sido um sonho. De manhã ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Então, o chefe dos copeiros disse ao rei: chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia, o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia na casa do capitão da guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os sonhos e ele explicou o que queria dizer. E tudo deu certo exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Verso 14. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos. Isto não depende de mim, respondeu José. É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei. Aí o rei disse: sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois, saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. Em toda a minha vida, eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho e vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíram de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto. E elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los. Então José disse ao rei: os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa.
Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As sete vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são. Os dois sonhos querem dizer uma coisa só. As sete vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. E, exatamente como eu disse, Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome. E a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo. E José continuou: portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a quinta parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários, e o rei lhes disse: não poderia achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus. Depois virou-se para José e disse: Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento, eu o ponho como governador de todo o Egito. Então, o rei tirou do dedo o seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida, mandou que o vestisse com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois, fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, a maior autoridade do Egito depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele, gritando: abra caminho. Assim José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: eu sou o rei, mas sem a sua licença ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito. O rei pôs em José o nome de Zafanete Paneia. Ele deu como esposa a Zenate, filha de Potifar, que era sacerdote da cidade Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Durante os 7 anos de fatura, a terra produziu cereais em grande quantidade. E José ajuntou todos os cereais e os guardou em armazéns nas cidades, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. José ajuntou também mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais. Parecia areia da praia do mar. Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com sua mulher Azenate. Pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai.
No segundo filho, pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Então, acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito. E como José tinha dito, começaram os 7 anos de fome. Nos outros países o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei. Ele disse: vão falar com José e façam o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E de todos os países vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. Aleluia, palavra de Deus para as nossas vidas. Bem, mais um episódio da vida de José, que narra a vida de José. O capítulo 41 de Gênesis tem 57 versículos e nós podemos esboçá-los da seguinte maneira. Do versículo 1 ao versículo 8, o sonho do faraó. Do versículo 9 ao 14, José é chamado à presença de faraó. Do versículo 15 ao 24, faraó relata o sonho a José. Do versículo 25 ao 32, José interpreta o sonho de faraó. Do versículo 33 ao 37, a instrução de José. Do versículo 38 ao 46, José é feito governador do Egito. Ele é nomeado governador do Egito. Do versículo 47 ao 49, a administração de José. Versículo 50 ao 52, Manassés e Efraim, os 2 filhos de José. E do versículo 53 ao 54, a fome se alastra pela terra. Em Gênesis 41, assim como o copeiro e o padeiro, Faraó teve sonhos que o perturbaram, mas ninguém conseguia interpretá-los e revelar seu significado. Foi quando o copeiro que havia estado com José na prisão o mencionou contando o que havia feito. Lá no versículo 9 você vai ver isso. Imediatamente Faraó mandou chamá-lo rapidamente, versículo 14. Tendo tido pouco tempo para se preparar, José foi colocado diante de Faraó, que lhe falou sobre como os sonhos o estavam perturbando e se ele era capaz de decifrá-los. José respondeu que a interpretação vem de Deus. O adolescente que se via governador sobre todos deu lugar ao homem humilde que aprendeu a depender de Deus para tudo. Tendo ouvido os sonhos de Faraó, José apresentou as dúvidas e inspiradas interpretações. Além disso, lhe deu um plano de ação que deveria ser liderado por um homem capaz de executar tudo, conforme havia sido indicado pelo Senhor Deus. Maravilhado, Faraó declarou que não havia ninguém mais capaz que ele. José foi então nomeado governador do Egito e teve sua vida completamente mudada por Deus. O Senhor o resgatou da prisão e o colocou no lugar da promessa, no exato momento em que seu caráter estava pronto para a próxima etapa do plano de Deus: conservar Israel e transformá-lo em uma grande nação. Aleluia! Então, o Senhor o resgatou da prisão e o colocou no lugar de promessa. José estava debaixo de promessa. E no exato momento em que seu caráter estava pronto, preste bem atenção nisso, para a próxima etapa do plano de Deus, que era conservar Israel e transformá-lo em uma grande nação. Queridos, uma das coisas que nós podemos
extrair desse ensinamento de Gênesis 41 é que Deus ele tem planos para os seus escolhidos. Deus tinha um plano para Israel, era a nação escolhida. E para colocar esse plano em ação, Deus precisava de contar com pessoas. Porém, Deus precisa de moldar o caráter dele em nós. José precisava de ser preparado por Deus. José precisava de ser preparado por Deus. Muitas vezes nós queremos ser usados por Deus, mas nós não estamos dispostos a aprender o que Deus quer. O que Deus quer nos ensinar. A deixar Deus moldar em nós o caráter dele. Queremos ser usados do jeito que estamos, de qualquer maneira. Mas se Deus assim entender que precisamos de ser moldados por ele, como José, como Elias, como Daniel, como muitos outros personagens bíblicos, então deixa Deus moldar o caráter dele em você. Deixa Deus te preparar para a grande missão que ele tem para a sua vida. Deixa Deus te preparar. Muitos querem subir no púlpito, pregar, muitos querem fazer isso, fazer aquilo, mas não estão dispostos a pagar o preço do preparo, de se preparar para ser usado por Deus. Amém? Que bela lição nós podemos extrair desse capítulo. Então fica aí a leitura do capítulo 41 de Gênesis, com esse pequeno comentário. Poderia ficar aqui horas e horas comentando sobre esse capítulo, mas que eu creio que você vai continuar lendo e vai ler e vai reler esse capítulo 41 de Gênesis. Eu tenho certeza que Deus vai continuar falando com você através da palavra dele. Então não deixe de meditar na palavra. Amém? Um grande abraço, um grande beijo no teu coração do pastor Geraldo Magela. Te amo em Cristo Jesus. E até o próximo vídeo, onde eu estarei lendo e gravando a leitura do capítulo 42 de Gênesis. Um grande abraço.